Olá pessoal, Fernando Reis, tudo bem? Hoje nós iremos falar de tabela periódica e para começar a aula eu vou relembrar uma coisa que aconteceu comigo na época do presencial. Eu estava começando o assunto de tabela periódica e uma aluna que eu acho que ela já tinha vindo de um primeiro ano. E ela falou assim: professor, eu não consigo entender tabela periódica, eu não consigo ver qual o objetivo da tabela periódica. Eu olho e não consigo compreender, extrair as informações que ela tem a me oferecer. Então, antes de responder, quimicamente falando, eu tinha mostrado na época lá para ela uma figura semelhante a essa, onde tinha uma pasta do mercado toda. Nessa figura era duas, era uma desorganizada e uma organizada. Mas aqui eu só tenho uma organizada, eu vou falar. Então imagina só que você vai ao supermercado e sua mãe pede para você comprar itens do mesmo produto. Vamos imaginar iogurte. Um iogurte normal, um iogurte zero lactose e um iogurte light. Então, e você chega na seção de frios e está tudo jogado aleatório, tudo bagunçado. Imagina só para você encontrar no meio desses produtos derivados do leite e frios em geral, ter esses produtos, um zero lactose, um light e um normal. Agora você vai em outro dia e chega lá, a prateleira está totalmente organizado, onde você tem aqui os itens normal, os itens zero lactose, onde tem os itens light. Então fica bem mais fácil. O porquê? Porque eles estão agrupados de acordo com suas características. E aí eu falei para ela: não é mais fácil você encontrar? Ela: com certeza. E eu digo: semelhante à tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos estão dispostos, eles estão agrupados de acordo com suas propriedades químicas. Então os elementos eles não estão ali aleatórios não, jogados não. Eles estão ali porque naquele grupo do lado da direita ou da esquerda ou na parte central, porque tem propriedades químicas semelhantes àqueles outros elementos. Então aqui nós temos a tabela periódica. A tabela periódica, pessoal, ela é da seguinte forma, ela é organizada da seguinte forma: eu vou ter 7 linhas. Essas 7 linhas, elas são 7 camadas, beleza? São 7 períodos que estão relacionados às camadas. Então essas linhas são os períodos, 7 períodos. E aqui eu tenho 18 colunas, que são chamadas de famílias. A tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. E nós temos 118 elementos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Mas a tabela periódica, ela nem sempre foi bonita assim não. Ela foi sendo construída ao longo do tempo. Contribuição de diversos cientistas. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar diversas tabelas periódicas até chegar nessa atual. Então, coloquei algumas. Por exemplo, a de Doberheim, que ele fez um estudo, certo? Ele analisou elementos químicos como, exemplo, cálcio, estrôncio e bário, e ele observou que eles tinham uma relação entre as suas massas atômicas. E ele verificou, no caso aí, o estrôncio, ele apresentava um valor médio bem próximo às massas do cálcio e do bário. Então, baseado nessas informações, ele escreveu um trabalho que ficou conhecido como Lei das Tríades. O outro cientista, o Alexander Miller, ele também fez um estudo dos elementos e ele os agrupou em ordem crescente de massa atômica, e ele fez essa tabela onde ele era escrita ao redor de um cilindro com um parafuso. Por isso que recebeu o nome de parafuso telúrico. Esse termo telúrico refere-se à Terra. Um outro cientista que fez contribuição muito importante foi o John Newland, onde ele sistematizou os 65 elementos conhecidos na época, em ordem crescente de massa atômica. E também os colocou em colunas verticais, cada uma com 7 elementos. Também é interessante destacar o trabalho de um grande cientista, nesse caso foi Mendeleev, que paralelo a ele, no mesmo período, de forma isolada, também teve John Mayer, que descreveu tabelas periódicas onde os elementos são dispostos em massa atômica. Apesar de serem épocas bem próximas, apenas Mendeleev que ele pegou a fama, que
que sendo o pai da tabela periódica, mas John Mayer também ele tem sua contribuição por também ter descrito uma tabela em ordem crescente de massa atômica. Essas tabelas, como eu falei para vocês, elas estão sempre sendo analisadas e aprimoradas. Então, em 1913, um cientista chamado Moseley, ele anunciou que nós chamamos de lei periódica. Ele observou que as propriedades dos elementos eram dadas pela sua carga nuclear ou número atômico. E também ele descobriu que ele observou que existia uma repetição periódicas de várias de suas propriedades de acordo com essa forma que os elementos eram dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, essa tabela descrita por Moseley, ela é a tabela periódica atual. Os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. E eles observam que tem uma repetição periódica de várias propriedades. De acordo com o período, e você observa que várias propriedades elas se repetem. Uma outra contribuição muito importante é de Seaborg, que ele descobriu os elementos transurânicos e reconfigurou a tabela periódica, colocando as séries actinídeos abaixo dos lantanídeos. E aqui eu tenho alguns exemplos da tabela periódica, com essas duas séries inclusas e elas fora da tabela periódica, onde esteticamente fica mais bonito eles fora da tabela periódica. E agora vamos conhecer um pouco das famílias, dos grupos. Nós sabemos que na família tem 18 elementos, eles estão dispostos eles estão agrupados de acordo com as suas propriedades químicas semelhantes, e nós vamos ter dois grupos de família, famílias A e 0 ou famílias B. A família A são chamados representativos e seu elétron mais energético está no subnível S ou P. Se você pegar dois elementos, no caso o lítio e o neônio, e fizer a distribuição eletrônica, você vai observar que os seus elétrons mais energéticos estão nos subníveis S ou P. Quando eu me refiro à família B, nós chamamos de metais de transição. Então, metais de transição em família B, metais de transição. Seu elétron mais negativo está no subnível D ou subnível F. Vamos pegar aqui o lantânio e o zinco. Se você observar, o subnível mais energético é o D, então os seus elétrons estão nesse subnível, então ele recebe o nome de metal de transição externa. Quando o elétron mais energético ele está no subnível F, no caso do lantânio, ele recebe o nome de metal de transição interna. Aqui eu tenho uma tabela periódica atual, então esses elementos da extrema esquerda, o seu elétron mais energético está no subnível S, da extrema direita é subnível P, na região central D, e aqui nós temos nas séries dos lantanídeos e o actinídeos o seu elétron mais energético no subnível F. Nessa tabela eu trago algumas informações de nomes específicos das famílias 1A, 2A, 6A, 7A e 8A, onde a 1A é chamado de metais alcalinos, 2A alcalinos terrosos, 6A calcogênio, 7A halogênio, 8A gases nobres. A configuração no último nível para você identificar qual a família. Então, olha o que acontece. Se você observar o último nível, e você vai ver o seguinte, que esse elétron, quantidade de elétron no último nível, ele está relacionado, ele identifica a qual família ele pertence. E se for no subnível S ou P. Então, se no último nível eu tenho apenas um subnível, então a gente pega esse elétron desse subnível. Por exemplo, NS1. Então tem um elétron no último nível, então família 1A. NS2 só tem um subnível, então família 2A. Quando eu tenho dois subníveis no mesmo nível, eu somo os elétrons. Então 2 mais 1, 3, família 3A. 2 mais 2, 4, família 4A. 2 mais 3, 5, família 5A. Então, se no mesmo nível possui dois subníveis, o SP, soma-se os elétrons e você sabe qual família ele faz parte. Então, se tiver 6 é família 6A, se tiver 7, família 7A, se tiver 6, família 8A.
E aqui eu tenho os elementos de cada família: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Aqui não é carbono, aqui é césio, ok? E como encontrar as famílias 1A? A família 1A, como eu já tinha dito para vocês, você observa para o último nível. Se esse último nível só tiver um subnível, você observa a quantidade de elétrons. Se nesse último nível tiver 2 subníveis, nós vamos somar os seus elétrons. Então aqui eu tenho o berílio. No último nível, ele tem 2 elétrons. Qual é a família? 2A. O enxofre, no último nível, ele tem 2 subníveis. Você soma 2 mais 4, 6. Família o quê? 6A. O criptônio, no último subnível, tem 2 elétrons. 2 mais 6, 8. Família 8A. Ok? Então não tem como você errar. Quando você observa para a família B, tem um pouquinho mais complicado, mas na medida que você vai praticando, você não vai esquecer. Fizer a distribuição eletrônica, terminou em D1, 3B, terminou D2, 4B, terminou D3, 5B, D4, 6B, D5, 7B, D6, D7, D8, 8B. Esses elementos, eles apresentam umas propriedades químicas muito semelhantes, tanto que eles são colocados na mesma família. Família, terminou em D9, família 1B, terminou em D10, família 10B. Ah, professor, você só falou de transição externa e transição interna. Toda transição interna, eles fazem parte da família 3B, certo? Terminou em F, família 3B. Aqui eu coloco como você descobrir qual família ele pertence. Então aqui eu tenho o escândio, onde a distribuição eletrônica está no subnível mais energético. Ele tem um elétron. Então, se no subnível energético tem um elétron, qual é a família? 3B. No outro exemplo do zinco, o subnível mais energético tem 10 elétrons. Terminou em D10, família. Aqui é 2B, pessoal. Ok? Desculpa. Aqui é a família 2B. Se terminou em D7, família o que? 8B. Professor, não tem nenhum macetezinho, ó. Alguns livros trazem, mas eu não aconselho. Por exemplo, se você observar aqui, terminou em D1. Só que no subnível, no nível mais energético, perdão, eu tenho 2 elétrons. Então, se você somar 2 mais 1, família 3B. Vamos imaginar que aqui foi D2. 2 mais 2, 4. Se for D3, 2 mais 3, 5. Se for D4, D mais 4, 6. Se for 5, 2 mais 5, 7. Aí lembre que a família 6, 7, 8, família 8B, D9, 1B e D10, 2B. Feito isso aí, é tranquilo, tá bom? Aqui 3B. Ah, só para relembrar para vocês, aqui é 2B. Eu acabei errando aqui. É 2B. Certo? E para os períodos? Os períodos, eles estão relacionados às camadas. Nós temos 7 linhas, que são os períodos, e nós temos 7 camadas. Então, terminou nível 1, primeiro período. Tiver nível 2, segundo período. Se tiver nível 6, sexto período. Se tiver nível 7, sétimo período. Então, o nível, ele está relacionado, o período está relacionado aos níveis. Então, se eu tenho 7 camadas, terei 7 níveis. Então, você observa. Então, aqui eu tenho o carbono. Ó, só para corrigir também, 2, o carbono é 6. 2 mais 2, 4. E 2, 6. Aqui é 6. Então, você olha para o nível. Aqui, ó, segundo nível. Então, o carbono está no segundo nível, segundo período. O cálcio, 4S2. Qual período? Quarto período. O zinco, apesar de ter terminado no 3D10, você vai observar para o nível. Então, o quarto nível. Então, o zinco está no quarto nível. Se fosse para a gente encontrar a família, era bem simples. Último nível tem 2 subníveis, você soma 2 mais 2, 4. Terminou em P, família A ou B? Família A.
Distribuição eletrônica terminou no subnível S, P ou D, terminou em S. Então, tá aqui, família A. Tem quantos elétrons? 2. Então, vai ser família o quê? 2A. Nesse caso aqui, terminou D. D10 é o quê? Família o quê? 2B. Pronto. E agora é só ver os períodos. Aqui, ó, família 4A, segundo período. Tá aqui, ó. Segundo período, família 4A. O cálcio, quarto período, família 2A. Quarto período, família 2A. Então o cálcio estaria aqui. Ok? O zinco, quarto período, família 2B. Então seria onde? Aqui. O zinco seria, porque está fora do lugar, seria bem aqui, ok? Família 2B, tá bom? Então, era só isso, pessoal. Qualquer coisa, falem comigo, espero que tenham entendido. Se não, falem comigo, mandem mensagem que a gente tira dúvidas posteriores.